Ok, então, bem-vindos a este workshop de inteligência emocional e mindfulness, que é o primeiro, e nós no primeiro vamos falar das bases. Existem pessoas aqui que já têm muita experiência em mindfulness e em meditação, mas existem outras que estão aqui mais como principiantes. Por isso nós vamos começar o ciclo precisamente com estas bases. Não sei se vocês já ouviram falar em inteligência emocional. Já ouviram? Toda a gente? Alguém tem, assim, alguma noção do que é inteligência emocional? Ok. Então, de uma forma muito simples, como eu ouvi há pouquíssimo tempo, por uma psicóloga muito conhecida, que é Mariana Rojas, ela dizia, muito simplesmente, a inteligência emocional é trazer inteligência às nossas emoções. Certo? O que é que isto quer dizer? Por exemplo, se alguém nos diz alguma coisa, ou como ela dizia, como o exemplo que ela dizia era, alguém vai no meio da rua e aparece um louco e começa-nos a gritar, não quer dizer que nós vamos perder o controle das nossas emoções. Nós vamos trazer inteligência às nossas emoções, até podemos ficar assustados, ou seja o que for, mas, por exemplo, nesse caso, o que nós vamos fazer? Provavelmente nada, não é? Portanto, não vamos reagir. Há uma pessoa que está fora de controle, e não quer dizer que nós também entremos fora de controle. Trazemos um bocadinho de inteligência às nossas emoções. Eu recentemente tive este acontecimento com duas raparigas que eu conhecia e uma disse uma coisa à outra que não gostava, acionou um gatilho e elas quase que andavam em vias de facto. Pronto. E depois a questão toda era das pessoas que estavam de fora do evento a dizer quem é que tinha razão. Eu dizia, ninguém. Ninguém tem razão, porque uma ativou o gatilho da outra, depois a outra ativou o da outra, ficaram as duas ativadas, impulsivas, e ninguém ali exerceu um controle sobre as emoções, não é? Ou aprendeu a lidar com as suas emoções. Porque o mundo vai ter sempre algo que nos vai ativar gatilhos, não é? Portanto, o mundo vai ter sempre algo que nos vai ativar o stress. Agora, nós aprendermos então este tipo de habilidades e de competências, não é? Que é o que o Paulo Moreira chama das soft skills, não é ele só o que chama, mas ele refere bastante no livro, e aqui então temos o livro do Paulo Moreira, de Inteligência Emocional, é um livro muito interessante, acho que está a explicar as coisas de uma forma muito simples e tem muitos exercícios, então, para nós desenvolvermos a inteligência emocional. E ele explica realmente que a nível das empresas, esta é uma das skills, portanto, das habilidades e competências neste momento mais solicitadas são competências de inteligência emocional. E isto porquê? Então vamos lá ver. O que é isto? Quociente de inteligência. Quociente de inteligência versus quociente emocional. Pronto. Então, o quociente de inteligência tem mais a ver com um certo tipo de inteligência cognitiva, de conhecimento, uma inteligência técnica, certo? Então, não sei se vocês sabem ou já repararam na vossa vida que existem pessoas, por exemplo, que têm um alto nível de inteligência técnica e depois não têm habilidades sociais nem emocionais. Aliás, normalmente até essa camada que é chamada os nerds, não é? Como se chama em inglês. Portanto, eles depois têm alguma falta desta parte do quociente emocional. Então, o que é que o best-seller de inteligência emocional é este livro? Então, o que é que o autor, que é o Daniel Goleman, já se falava em inteligência emocional antes deste livro ser publicado. Ele foi publicado em 1995, mas ele realmente foi quem fez depois o boom em relação à inteligência emocional. Foi este livro, tem piada, que o Paulo Moreira precisamente também refere este livro no livro dele, e eu encontrei-o numa loja em segunda mão, porque as coisas têm que vir até nós, acabam por vir até nós. E eu encontrei, e lá estava ele na prateleira ali, à espera que eu o trouxesse para aqui, para vocês verem, ok? Portanto, isto é o best-seller, o Daniel Goleman já está traduzido para português, tem uma série de livros, inclusive é este, mas tem muito mais. Portanto, ele depois começou a trabalhar muito sobre o aspecto da inteligência emocional. E então, até segundo Daniel Goleman, que nem toda a gente concorda, ele dizia que realmente 80% do nosso sucesso vai vir do nosso quociente emocional e não do nosso quociente de inteligência. Okay? Do nosso I. Nem toda a gente concorda com isto, mas vamos ver assim, certos casos em que isto pode se aplicar, principalmente a nível do trabalho. Portanto, existe uma pessoa que tem uma inteligência técnica muito elevada,
uma inteligência cognitiva muito elevada e vai trabalhar por uma empresa e não tem, no entanto, habilidades sociais, não é? Estas soft skills, esta capacidade de lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. E então, vai ali e tem um conflito com um colega e não sabe resolver esse conflito. E depois, passado um bocado, tem um conflito com o chefe e não sabe resolver também esse conflito. E o que acontece é que nós temos um país, hoje em dia, vários países hoje em dia, em que muitas pessoas estão de baixa por causa de ansiedade e depressão devido a conflitos no trabalho. Então, a inteligência emocional pode ser então também definida como a nossa habilidade de aprendermos a reconhecer, entender e gerir as nossas emoções, mas isto é só a primeira parte, e que já dá muito trabalho, dá pantamanhas, ok? Mas também entender, reconhecer e aprender a lidar com as emoções dos outros. Por isso é que, se nós começarmos a desenvolver então habilidades de inteligência emocional, isso vai melhorar a nossa vida também a nível relacional. Não só a nossa vida interior, individual, a nossa paz interior, mas também vai melhorar as nossas relações e o mundo à nossa volta, porque nós vamos aprender a gerir as coisas de uma forma diferente. E então, se vocês pensarem, vocês acham que as emoções têm importância na nossa vida? Tem. Ok. Então, as emoções estão, por exemplo, na base das nossas decisões. Aliás, em marketing, eu estudei marketing, tive que estudar, porque senão não era capaz, digamos, de promover o meu trabalho, porque sou muito introvertida, então tive que ir aprender um bocadinho de marketing, não é? E então, o que eles dizem lá é que uma pessoa compra por emoção e justifica por razão. Mas se vocês começarem a ter a ver, hoje em dia, a publicidade, que ainda há pouco tempo eu estava a ver o Seinfeld, que é aquela comédia dos anos 90, e uma das coisas que ele estava a fazer um stand-up comedy era precisamente isso, era, mas porquê que os anúncios de refrigerantes mostram as pessoas super contentes, aos pulos, aquilo é o dia mais bonito da sua vida. O que é que aquilo tem a ver com o refrigerante? Nada. Mas eles estão-vos a vender emoção, aliada ao refrigerante. E depois o vosso cérebro vai associar essa emoção àquele refrigerante. Mas depois, como ele dizia, ele chegava à casa, abria o refrigerante e aquilo não acontecia nada daquilo, não é? O que é que estava a acontecer? Onde é que estavam as raparigas bonitas, não é? Mas é um bocado isso. E hoje em dia toda a publicidade depois vai se basear precisamente na forma como é que o nosso cérebro funciona. E quais é que são os gatilhos que estão acionados e a sequência dos gatilhos, não é? Portanto, por isso, eles vão buscar, muitas vezes, a parte emocional. Os anúncios para crianças são diferentes dos anúncios para adultos, ou são diferentes dos anúncios, para, por exemplo, para pessoas que têm animais de estimação e estas coisas todas. Vão puxar muito pela nossa emoção para nós, depois, então, sermos clientes deles. Portanto, quociente emocional versus o quociente de inteligência. Portanto, começamos a percebermos que isto tem um impacto na nossa vida, vai ser importante. Então, nós vamos fazer aqui uma grande viagem. Está bem? Então, vamos falar, hoje vai ser das bases, mas nós depois vamos falar de pensamentos. Okay? Vamos falar de mindset. Portanto, mindset, sabem o que é mindset? Não? Portanto, o nosso estado de mente, a nossa mentalidade, o nosso mindset, ou seja, a forma como nós pensamos também. Não é? Pode ser um mindset de crescimento, por exemplo. O mindset de crescimento é quando uma pessoa, por exemplo, o exemplo básico é eu não consigo fazer isto. Isto é o que se chama um mindset fixo. Nós depois vamos falar para a frente. Se nós acrescentarmos a palavra, adicionarmos antes, ainda não consigo fazer isto, estamos a passar de um mindset fixo para um mindset de crescimento. É muito importante o nosso mindset. O mindset também determina muito a qualidade da nossa vida. Como é que nós vamos enfrentar então os desafios e vamos ou não conseguir superá-los, não é? Que é o que se chama a resiliência. E aprender com eles. Vamos falar de gestão emocional. Aí vamos nos dedicar muito a falar realmente de emoções, depois gestão emocional, vamos falar de ansiedade. Vamos falar de valores e princípios e propósitos de vida, como alguma coisa como algo que nos pode guiar durante a vida inteira.
e até determinar o que é que nós fazemos no dia a dia com vista a encontrar, a ir ao encontro desse propósito de vida. Ok? Vamos falar de comunicação. Comunicação, como é evidente, é uma das grandes ferramentas também da inteligência emocional, nomeadamente a chamada comunicação não violenta. Como é que nós vamos comunicar com alguém de forma a ser assertivo, mas pacífico, ou seja, vamos falar então dos relacionamentos, desenvolver empatia, tudo isto. Vamos falar do corpo. O corpo é muito importante também para as nossas emoções. É lá que elas se expressam. As emoções são expressas no nosso corpo através das sensações. E isto é uma coisa que requer um bocado de treino, porque muitos de nós estamos desligados do nosso corpo. Eu já vou falar, quando começarmos então a falar do mindfulness. E vamos falar depois, por fim, também de autocompaixão. Portanto, isto vai ser a viagem que nós vamos fazer aqui. Eu decidi que a autocompaixão seria o último, porque vai ser mais, pronto, no fim do ano. E no fim do ano é uma altura boa de falar de compaixão. Ok? Então, nós vamos fazer aqui um testezinho, muito rápido, de 10 perguntas para avaliar, por exemplo, o que é que nós achamos, em que nível é que está a nossa inteligência emocional. Portanto, não sei se vocês trouxeram coisas para anotar, também são só respostas de sim e de não, e depois vocês no fim veem quantos sims é que houve. Está bem. É mais ou menos isso, é uma coisa muito rápida, são, acho que 10 perguntas, então acho que vai ser fácil ver que estas perguntas são realmente de pessoas, portanto, que já são emocionalmente inteligentes ou maturas, se vocês quiserem também falar. Então, o primeiro exemplo, isto é só um exemplo de questões que normalmente vocês vão poder encontrar em testes sobre inteligência emocional. Está bem? Então isto é para ficarem também a refletir. Primeira, consigo reconhecer as emoções que estou a sentir? Sim ou não? Normalmente, sim, a maioria das vezes. E reconhecer as emoções, isto vamos ter uma ação só dedicada a isto, para aumentar a nossa literacia a nível emocional. A maioria das pessoas não distingue entre as diferentes emoções, ou seja, ficamos só 3 ou 4 emoções. Eu estou com raiva. Com raiva pode ser raiva. Eu posso estar irritado, posso estar frustrado, não é? Posso estar indignado e não ser só a raiva ali. Não é? Pode ser outra emoção. Portanto, aumentar a nossa literacia emocional é uma coisa muito importante. Consideram-me um bom ouvinte? É outra pergunta. Sim ou não? Às vezes. Às vezes. Ok. Consigo acalmar rapidamente quando me sinto ansioso ou perturbado? Oh, está aqui. Chubado já. Outro. Peço feedback sobre aquilo que faço bem e sobre como posso melhorar. Porque isto também vem de conseguirmos aceitar críticas construtivas, como é evidente, não é? Conseguir aceitar um feedback de outra pessoa. Se entrar na defensiva sem sentir que estamos a ser atacados. Isto requer aqui um músculo. Ok? Tenho facilidade em ler e interpretar as emoções dos outros. Dificuldade ou facilidade? Facilidade. Tenho facilidade. Eu disse facilidade, não disse? Sim, facilidade. É-me fácil estabelecer relações próximas com os outros. Guio-me pelos meus valores e objetivos. Estão a ver? Nós vamos ter uma sessão só dedicada a isto. Guio-me pelos meus valores e objetivos. Porque senão nós estamos a tentar fazer agradar os outros, que é o padrão do people pleaser. Consigo expressar o meu ponto de vista com assertividade. Isto também é... Mais ou menos. Ok.
Aceito que pensem diferente de mim. Ui, isto também é um espetáculo. Estou a ir muito depressa? Estou? Ok. O que é que eu repito? Que eu repita? Consigo expressar-me. Ok. Consigo expressar o meu ponto de vista com assertividade. Sim. Já percebi. Obrigada. Posso ir para a próxima? Sim? Ok. Aceito que pensem diferente de mim, já tinha dito. Então, a última, sou flexível e adapto-me bem às mudanças. Ok? Então, vá, quem é que passou no tempo? Eles estão aqui, tiveram mais X, tiveram mais nãos. Se isto vos faz refletir um bocadinho, não é? Sobre então esta nossa capacidade. Então, por outro lado, há o que se chama, então, em vez de nós termos inteligência emocional, posso dizer que então nós somos mais emocionalmente imaturos. Não é? Inteligência emocional também podemos dizer que é uma maturidade emocional. Então aqui vou dizer também algumas características do que é que seria a imaturidade emocional, também para nós começarmos a abrir um bocado. Ok, vamos lá. Força. Dificuldade em reconhecer e regular as emoções e as necessidades próprias. Reconhecer e regular as emoções e necessidades. Digamos que seria uma característica geral do que é que seria emocionalmente imaturo. Okay. Dificuldade em comunicar necessidades e limites saudáveis. É a tal história de termos dizer que não e sentir culpa, por exemplo. Não é? Não conseguir estabelecer limites com as pessoas. Comportamento não adequado. Ou seja, comportamento não adequado e não proporcional à situação. É isto, mais ou menos, isto quer dizer. E então eu tenho aqui entre parênteses, por exemplo, o comportamento impulsivo, bully. Ou seja, bully era como nós chamávamos rofia na nossa altura, agora bully é mais fino. Ok. Centro de atenções, ou seja, necessitar de ser o centro de atenções. Isto, por exemplo, hoje em dia fala-se muito de pessoas com comportamentos narcisistas. Há também realmente a perturbação de personalidade narcisista e são pessoas que realmente não têm empatia, portanto, as partes do cérebro envolvidas em empatia não são ativadas ou não são muito ativadas, mas, por exemplo, calcula-se que a nível empresarial isto vai ser um grande problema e já está a ser um grande problema. Agora, o que antes não era identificado como comportamentos narcisistas, hoje em dia já é identificado como comportamentos narcisistas. E no outro dia tive uma amiga minha que partilhou que já há empresas a terem formação para as pessoas saberem lidar com comportamentos narcisistas. Nomeadamente chefes, colegas, seja o que for. Portanto, narcisista enquanto uma pessoa que está muito focada nela própria, portanto, que as suas necessidades sejam satisfeitas, muitas vezes tem aquela sensação de grandiosidade, ok? Manipula muitas outras pessoas para satisfazer as próprias necessidades e depois já há casos muito mais sérios do que isso, principalmente as pessoas que estão envolvidas em relacionamentos com narcisistas em que a personalidade da própria pessoa é completamente apagada e depois completamente manipulada e manobrada por esse tipo de comportamentos narcisistas, ok? Portanto, mentir, ter a necessidade de ser o centro de atenções e isto tudo, isto vem de uma certa, portanto, imaturidade emocional. Okay. Outro, dificuldade em reconhecer e validar as emoções dos outros. E aí também é uma das coisas que pessoas que exibem um alto nível de comportamento narcisista têm dificuldade, porque têm dificuldade em terem empatia. Portanto, eles não têm uma empatia muito baixa. Não costumam se colocar ou querer entender a outra pessoa, como é que ela sente, quais são as necessidades da outra pessoa, porque o foco é nele próprio. Portanto, rigidez mental e intolerância. É a tal história, se alguém tem um ponto de vista diferente do nosso, nós tomamos isso como sendo pessoal. Por exemplo, e as pessoas emocionalmente imaturas, e todos nós temos estas características, não sei se vocês estão a reparar,
ok? Por isso é que estamos aqui todos juntos, não é? Para irmos aprendendo e crescendo juntos nesta jornada. Muitas pessoas que têm estas características da intolerância e da rigidez mental, isso, por exemplo, é engraçado que também se vê a nível do nosso corpo. Eu sou uma pessoa que, a nível do meu corpo, era bastante rígida. Bastante rígida. Portanto, eu tive que começar a fazer yoga e tudo isto, porque, como se dizem, que uma pessoa que tem uma grande rigidez mental, normalmente isso também se expressa a nível do nosso corpo, também há uma grande rigidez. Portanto, as articulações estalam por quanto é lado e não sei o quê. E eu, quando comecei a fazer yoga, que é uma das disciplinas que é muito boa para trazermos a consciência ao nosso corpo, também há outras, o Tai Chi, o Qigong, existe uma série delas, comecei a reparar nisto. E comecei também a reparar que, ao trabalhar também a minha própria mente e ser mais flexível, tornar-me mais flexível, de repente eu comecei a ser mais flexível no yoga. Foi muito interessante. Pronto, se vocês começarem a reparar, estas dualidades são muito interessantes. Portanto, intolerância é isso, entrar para levarmos tudo a nível pessoal, e também o que eu queria dizer é que esta imaturidade emocional não quer dizer que nós sejamos más pessoas. Temos é que aprender, porque muito disto vem de padrões que foram aprendidos na infância com a geração anterior, porque a outra geração também era assim. Há uma pessoa que eu admiro extremamente, que é uma pessoa espetacular, e, no entanto, quando aconteceu uma coisa que essa pessoa não gostou, ela tomou completamente isso a nível pessoal e teve um comportamento que, para mim, eu achei incrível. E isto é como, às vezes, nós podemos ter muitas boas intenções, ter um coração assim deste tamanho, e, no entanto, se não aprendermos então estas habilidades de inteligência emocional e de mindfulness, como também vamos falar, podemos começar a fazer coisas que são um bocado surpreendentes para os outros, ok? E uma dessas coisas é precisamente levar tudo a nível pessoal. Quando muitas vezes uma pessoa, o modo como ela se comporta não tem nada a ver connosco. E tem tudo a ver com a história da outra pessoa. A pessoa comporta-se assim por causa da história. Então, eu posso compreender isso, mas como é evidente, o que é que eu faço? Eu estabeleço os meus limites saudáveis. Portanto, eu protejo-me e estabeleço os meus limites saudáveis. Mas tenho aquela parte de empatia, de entender como é que a pessoa psicologicamente vê o mundo. Não é só colocar-me no lugar do outro, como é que o outro vê o mundo, e entender, ok, é por causa disto. Então, tudo bem, eu levo a bondade ao assunto, mas estabeleço o meu limite. Portanto, há uma expressão em português que diz: de boas intenções está o inferno cheio. Portanto, podemos ter muitas boas intenções e isso tudo, mas se não trabalharmos todas estas competências em nós, acabamos por ir pelo mundo realmente com um tipo de atitude que acaba por magoar as outras pessoas, ou invadir as outras pessoas, ou seja o que for. E então a outra característica, também podemos falar a nível de imaturidade emocional, seria a dificuldade em assumir erros e tomar responsabilidade. Eu convivi com isto de uma maneira que era muito engraçado, por acaso. No meu sistema familiar, eu tinha uma pessoa que acontecesse o que acontecesse, quem estava perto é que era o culpado. Imaginem, deixavam cair um copo e o copo partia-se. Mas não viste não sei quem é, porque tu entraste aqui de repente e eu não sei quem. Pronto, era uma coisa incrível. Incrível, não se tomava responsabilidade pelas coisas. Uma coisa assim tão simples e tão inocente, não é? Portanto, esta coisa de ter a tendência, a mente tem a tendência de querer culpar alguém. E então, se nós entramos, temos esta constante necessidade de estarmos na defensiva e não sei o que, achar que estamos a ser atacados, se não somos nós os culpados, para a mente vai encontrar alguém para culpar. Alguém à minha volta. Isto é uma das coisas, por exemplo, que eu acho que já falei várias vezes. Por exemplo, uma pessoa que todos os dias de manhã, às 7, 8 da manhã, está numa fila de trânsito e sente-se muito estressada por causa disso. O corpo começa a ter aquela libertação de adrenalina e de cortisol todos os dias às 8 da manhã. Quando chega ao fim de semana, o corpo dela tem isso na memória. Então, provavelmente, por volta daquela hora, vai ter aquele nível de adrenalina e de cortisol. E a mente vai tentar arranjar um culpado. Porquê? Porque não entende o que é que se está a passar. Porque o nosso corpo acaba também por ficar viciado, não é?
Portanto, se o corpo está assim, a mente vai tentar explicar porque é que eu estou assim. E então é que está à nossa volta, não é? A mente vai arranjar um culpado. O que é que acharam disto, de imaturidade emocional? Vê-se muito por aí. Pois, vê-se muito por aí e por aqui também. E por aqui também. O objetivo desta jornada, neste momento, estamos ainda na parte, não é, do crescimento individual, não é? Ok. Então, nós já tínhamos falado aqui o que é que nós achávamos então que as emoções influenciavam. E eu tenho aqui uma coisinha por acaso que diz o que é que as emoções influenciam. Influenciam as nossas decisões e julgamentos, são influenciados pelas nossas emoções, a qualidade dos nossos relacionamentos, comportamento, e também influencia a nossa saúde física e mental. Ou seja, que em grande parte as emoções acabam por definir a nossa vida. Certo? Por isso é que é muito interessante então nós começarmos a aprender estas soft skills, não é? Pode terminar então, segundo o Daniel Goleman, já ia dizer que era Goleman, o sucesso profissional, realização pessoal e felicidade. Portanto, ele não fazia por menos. Era tudo, realmente. Mas é verdade, se vocês repararem, não é? E eu digo isto porque, como terapeuta natural, que neste momento sou especializada em pessoas altamente sensíveis, muitas pessoas que vêm à consulta estão de baixa. Estão de baixa. Vêm à consulta por ansiedade e depressão, estão de baixa. Porque a ansiedade e a depressão, o gatilho foi o trabalho. E o ambiente no trabalho e não saberem se relacionar. Portanto, a questão então é, será que é possível então nós começarmos a treinar a nossa mente e começar a treinar competências emocionais? O que é que vocês acham? Sim. Ok. É para isso que nós estamos aqui. Então, isso é uma muito boa novidade. Eu vou agora, desta vez, então, escrever aqui. Tenho aqui os meus apontamentos todos. Antigamente eram muitos papéis e não sei o quê, agora já estou mais tecnológica. Por acaso também tenho aqui no papel. Ok, então vamos lá. Chaves que nos vão ajudar na inteligência emocional. Eu agora vou aqui escrever, que é para estarmos todos compaginados. Agarrar no papel, para não ser tão tecnológico. Ok? Autoconsciência. Portanto, chaves, certo? Portanto, chaves para a inteligência emocional. Autoconsciência. E aqui, quando, por exemplo, o Daniel Goleman depois diz que é autoconsciência e autorregulação, eu coloco aqui autoconsciência e autorregulação logo. Quando uma pessoa começa-se a tornar mais consciente a nível das emoções que está a sentir, do que está a sentir, também depois começa a desenvolver essa capacidade da autorregulação. Está bem? Portanto, coisas que nós podemos... Novamente, portanto, nós depois vamos alargar isto. Coisas que nós podemos fazer para que isso aconteça a nível de emoção. Conhecer as forças e fraquezas que nós temos, conhecer os nossos valores próprios e identificar e gerir as emoções. Portanto, esta autoconsciência. Está bem? Isto é muito importante. E daí vem depois aquela parte em que nós vamos falar de, então, aprendermos a identificar emoções, aumentar a nossa literacia emocional e isso tudo para nós começarmos realmente a distinguir os nossos estados interiores. Motivação, portanto, isto também é o segundo o Daniel Goleman. A motivação é outra das chaves para a inteligência emocional. E ele aqui falava em nós termos objetivos na nossa vida. Objetivos, metas, coisas que nos orientam. Depois que nós vamos agarrar, por exemplo, na professora Lucilena Galvão, não é? Que é uma filósofa, como devem saber, ou muitas pessoas sabem. Ela, por exemplo, agarra nas metas e objetivos que nós podemos definir. Ela agarra num protocolo, numa framework que ela tem,
que é as metas e objetivos devem estar alinhados com o nosso propósito de vida. Portanto, nós, antes de definir metas e objetivos, devíamos definir qual é que era o nosso propósito de vida. E ela dá o exemplo dela própria. Ela definiu que o propósito de vida dela era ser mais fraterna e mais justa. E depois ela divide, portanto, a vida em várias áreas, a parte profissional, a parte familiar e social, a parte intelectual e a parte psicológica e não sei o quê. E então, como é que eu organizo a minha vida para daqui a 10 anos ser mais fraterno nessas áreas? Então, para daqui a 10 anos ser mais fraterno nessas áreas, o que é que eu tenho que fazer agora este ano? O que é que eu tenho que fazer este mês? E o que é que eu tenho que fazer hoje? Como é que eu hoje caminhei em direção a esse propósito de vida? E então o que é que vai acontecer? É que as minhas metas e objetivos da minha vida vão estar sempre alinhados com o meu propósito de vida. E então aqui deixamos de ter aquelas... deixamos de ter, ou se calhar temos menos e começa a ser menos intenso, aqueles vazios existenciais, que por vezes levam as pessoas à depressão. Porquê? Porque estão desalinhadas do seu propósito. Não é? Estão a caminhar para aqui e a caminhar para ali, não é? Como uma folha ao vento, mas não temos um objetivo, não temos uma visão clara do que é que nós queremos. Então, essas metas estiverem alinhadas então com o nosso propósito de vida, que é uma coisa mais profunda. Nós já vamos depois também ter a sessão em que vamos falar dos valores, então não nos vamos sentir assim tão desalinhados ou tão perdidos. Deu para perceber o que eu estava a dizer? Sim, sim. Não dá é para perceber que às vezes isso não é tão linear. Sim, claro que não é linear. A nossa vida não é linear. Nada é linear. Mas estas coisas ajudam-nos. Estas coisas ajudam-nos. Depois a vida vão-nos mandando desafios para cima. Mas esses desafios para cima, se nós tivermos aquela visão, nós encaramos esse desafio. Qual é que é a aprendizagem que eu tenho neste desafio para ir naquela direção? Em vez de aceitar o desafio e ir na direção depois contrária. Não, eu tenho aquela visão. Ok, então o que é que isto, na minha vida, me está a querer dizer? Isso é uma coisa muito interessante, é levar sempre a nossa curiosidade ao que é que está... Porquê é que esta pessoa aconteceu na minha vida? Porquê é que este conflito aconteceu na minha vida? Porquê é que este acidente aconteceu na minha vida? O que é que isto nos está a querer dizer? Levar a curiosidade lá. Não é? Então, o que é que isto me está a querer dizer, tendo em conta que eu tenho este propósito? O que é que isto me está a querer ensinar? Não é? Portanto, levar a curiosidade. Empatia. Não é? E eu vinha no carro realmente a ouvir a professora Luciana Galvão, que ela estava a dizer: empatia não é só nos colocarmos no lugar do outro, é entender psicologicamente como é que o outro está. Porquê é que o outro entende a vida assim, não é? Então, ok, nós entendemos, aí é que nós nos conseguimos realmente colocar na posição do outro. Como é que ele vê a vida? Como é que ele entende a vida? Como é que ele sente a vida? Não é? Empatia. Então aí eu entendo porque é que ele reage assim, porque é que ele faz isto. Isto não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. E então eu posso ajudar ou não, não interessa, e estabelecer os meus limites saudáveis. Não é? A partir daí. Empatia não quer dizer que nós deixamos as pessoas saltarem por cima de nós. Não tem nada a ver com isso. Porque senão é o que a Perma Chodron chama compaixão idiota. Portanto, vamos falar nisso muito mais para a frente, mas é isso. A compaixão idiota é não saber estabelecer limites. É achar que isto é tudo bonito, é tudo muito bom. Não é. As pessoas têm todas a sua bondade, mas todas elas estão numa parte da jornada de crescimento que naquela altura o melhor que nós temos a fazer é dizer não. Para ela entender, ok, isto daqui não pode ser, não posso comportar assim, ok? E, finalmente, habilidades sociais. Relacionais. As pessoas que Portanto, aqui vamos então falar da comunicação não violenta, gestão de conflitos, essas coisas. Ok? Portanto, chaves para a inteligência emocional. Sai por nós, não é? Ter então essa meta
de uma forma positiva, ok? Portanto, o que eu tenho aqui é trabalhar em direção aos objetivos, otimismo, resiliência, autoconfiança, aqui na parte da motivação, tá bem? Porque senão à primeira, nós podemos ter muitas metas, mas depois à primeira adversidade, pumba, lá se vai a motivação. Não é? Aliás, há quem diga que nem sequer existe motivação, só existe ação. Porque nós, para nos sentir motivados, primeiro temos que fazer qualquer coisa, obter resultados, e isso vai manter a nossa mente motivada, não é? Ele se chama de recompensa da dopamina a nível do nosso cérebro e isso tudo, mas primeiro temos que atuar. Se não fazemos nenhuma mudanças, por exemplo, vocês vêm aqui e depois não vão fazer nada. Chegam aqui, estão aqui 1h30 e voltam daqui a um mês. E não fazer nada. Adivinham o que é que vai acontecer? Nada. É isso mesmo. Okay? Portanto, não vai haver mudança nenhuma na vossa vida. Por outro lado, nós agora vamos entrar então já na parte do mindfulness. Eu já estou a ver que o tempo voa sempre aqui, não é? Então vamos já então para a parte do mindfulness. Isto foi um bocado parte da inteligência emocional. Posso tirar uma foto? Com certeza.